O início da noite começava a se infiltrar pelas frestas da janela de um quarto de hospital, onde o silêncio era rompido apenas pelo zumbido dos aparelhos médicos. No centro da sala, Ernesto, um senhor de idade avançada, repousava em sua cama, imerso em um sono profundo, enquanto o destino tecia seus fios invisíveis ao redor dele. O diagnóstico inicial era de que ele estava em estado de coma. Dolores, sua irmã poucos anos mais nova que ele, permanecia ao seu lado. Era uma figura frágil envolta em um casaco de lã desgastado. Seus olhos cansados refletiam a preocupação que pesava sobre seus ombros curvados pelo tempo. Ela observava Ernesto com uma mistura de tristeza e esperança, e suas mãos enrugadas seguravam as dele com delicadeza, como se tentasse transmitir-lhe força através do contato. Do outro lado do quarto, o Dr. Ramon, o médico de plantão do hospital, observava a cena com uma expressão imperturbável. Seu jaleco branco contrastava com a seriedade de seu rosto, enquanto ele verificava os gráficos nos monitores com uma precisão metódica. Era um homem de poucas palavras, mas sua dedicação ao trabalho era inquestionável. A porta se abriu suavemente, e duas enfermeiras entraram, carregando bandejas com seringas e medicamentos. Seus passos eram silenciosos, quase reverenciais, conforme se aproximavam da cama de Ernesto para realizar os procedimentos rotineiros. Dolores os observava com atenção, com seus olhos percorrendo cada movimento em uma inquietação contida. Dr. Ramon, começou Dolores com a voz frágil ecoando pelo quarto. Preciso que chame a doutora Amélia para acompanhar a internação de Ernesto. O médico ergueu o olhar dos monitores e seus olhos escuros fixaram-se nos de Dolores com uma intensidade penetrante. Dolores, já conversamos sobre isso, respondeu ele, com a voz grave ecoando no silêncio do quarto. Não posso permitir a entrada de pessoas desconhecidas durante o procedimento. Dolores apertou os lábios em uma linha fina, com seus olhos se estreitando em determinação. Ela não é uma pessoa desconhecida, Dr. Ramon. É a médica da família. Ernesto confia nela, e eu também, disse ela, tentando disfarçar a mentira. O médico suspirou e seus ombros relaxaram ligeiramente diante da persistência de Dolores. Ele trocou olhares com as enfermeiras, que pareciam igualmente intrigadas com a solicitação da senhora idosa. Depois de um momento de hesitação, Dr. Ramon assentiu relutantemente. Está bem, Dolores. Farei uma exceção desta vez. Um leve sorriso de alívio iluminou o rosto de Dolores, enquanto ela agradecia ao médico com um aceno de cabeça. As enfermeiras se afastaram da porta para dar espaço à entrada da doutora Amélia, cujos passos apressados ecoaram pelo corredor antes que ela finalmente adentrasse o quarto. Doutora Amélia era uma mulher de meia-idade, com cabelos castanhos presos em um coque sério e óculos de aro fino que pendiam delicadamente sobre seu nariz. Seu olhar era firme, mas carregava uma suavidade reconfortante que contrastava com a aura de seriedade ao seu redor. Quando a doutora Amélia entrou no quarto com um semblante sério, seus olhos varreram o ambiente em busca de pistas sobre a situação de Ernesto. Ela se aproximou de Dolores com um aceno de cabeça respeitoso, reconhecendo-a como a pessoa que havia solicitado sua presença naquele momento crucial. Dolores fez um gesto para que doutora Amélia se juntasse a ela no canto do quarto, afastando-se discretamente do tumulto dos procedimentos médicos que ocorriam ao redor da cama de Ernesto. Juntas, elas observaram em silêncio, enquanto o Dr. Ramon e as enfermeiras se moviam com habilidade e eficiência, conectando fios e ajustando os monitores com uma precisão impressionante. O tempo parecia desacelerar enquanto Dolores e doutora Amélia aguardavam ansiosamente o desenrolar dos acontecimentos. Cada batida do coração de Ernesto ecoava no ar carregado de tensão, enquanto todos os presentes mantinham a respiração suspensa, aguardando o veredito dos monitores. Finalmente, o Dr. Ramon se afastou da cama, com seus olhos cansados refletindo uma mistura de preocupação e determinação. Ele se aproximou de Dolores e doutora Amélia com passos lentos, e sua voz carregava o peso das palavras que estavam por vir. Lamento profundamente o que aconteceu com seu irmão, Dolores, começou ele, com uma expressão sombria, refletindo a gravidade da situação. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que ele receba o melhor cuidado possível. Se depender de mim, Ernesto se recuperará desse coma o mais rápido possível. Um suspiro coletivo de alívio pareceu encher o quarto,
dissipando parte da tensão que pairava no ar. Dolores apertou a mão da doutora Amélia com gratidão, e seus olhos úmidos brilharam em um misto de esperança e determinação. Ela sabia que, com a doutora Amélia ao seu lado, Ernesto teria uma chance real de superar os desafios que estavam por vir, embora essa possibilidade a deixasse nervosa. Doutora Amélia retribuiu o aperto de mão de Dolores com um sorriso reconfortante, com um calor que transmitia uma mensagem silenciosa de solidariedade e confiança. Ela estava ali não apenas como médica, mas como uma aliada na luta pela recuperação de Ernesto, pronta para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Enquanto o silêncio do quarto se desfazia lentamente, substituído pelo murmúrio reconfortante dos aparelhos médicos, Dolores e doutora Amélia trocaram um olhar significativo. Juntas, elas sabiam que o caminho à frente seria desafiador, mas estavam determinadas a enfrentá-lo lado a lado, com coragem, esperança e amor inabalável por Ernesto, que estava lutando por sua vida naquela cama de hospital. Dolores soltou um suspiro emocionado, e seus olhos ainda úmidos brilharam de gratidão, enquanto ela se voltava para o Dr. Ramon. Muito obrigada por todo o apoio, doutor. Significa muito para nós, expressou ela com sinceridade. O médico assentiu brevemente em resposta, e sua expressão séria foi amolecendo ligeiramente diante da gratidão de Dolores. Estarei aqui por algumas horas, até que Ernesto se estabilize. Não se preocupe, estaremos monitorando-o de perto. Entretanto, a expressão de Dolores mudou imediatamente, e sua pele empalideceu, enquanto ela balançava a cabeça com veemência. Não, doutor, isso não é necessário, insistiu ela com a voz trêmula com preocupação. Você não precisa ficar aqui. Vai para casa descansar. Dr. Ramon ergueu uma sobrancelha, surpreso pela reação de Dolores. Dolores, meu dever é garantir que Ernesto receba a melhor atenção possível, retrucou ele com firmeza. Não posso simplesmente deixá-lo neste estado crítico. Dolores começou a se desesperar, com os olhos arregalados de angústia, enquanto buscava desesperadamente uma solução para aquela situação. Foi então que a doutora Amélia, percebendo a aflição da mulher idosa, interveio. Dr. Ramon, por favor, posso ter uma palavra com você em particular? Solicitou a doutora Amélia, com um tom de voz suave, mas firme. Dr. Ramon assentiu, seguindo doutora Amélia para um canto mais afastado do quarto, onde pudessem conversar sem serem ouvidos. Após alguns minutos de conversa e murmúrios apressados, eles retornaram à beira da cama de Ernesto. O Dr. Ramon respirou fundo, com a expressão agora mais compreensiva, se refletindo em seu rosto. Dolores, vou abrir uma exceção desta vez, anunciou ele, com a voz carregada de compaixão. Deixarei que a doutora Amélia assuma a supervisão por enquanto. No entanto, se houver qualquer mudança na condição de Ernesto, você deve me chamar imediatamente. Um sorriso de alívio iluminou o rosto de Dolores, enquanto ela agradecia sinceramente ao médico por sua compreensão. A doutora Amélia assentiu em concordância, e sua presença tranquilizadora transmitiu confiança e segurança a todos no quarto. Com um aceno de cabeça, o Dr. Ramon se retirou do recinto, e sua partida marcou o início de uma nova fase na jornada de Ernesto em direção à recuperação. À medida que as horas se arrastavam, Dolores e doutora Amélia permaneceram ao lado de Ernesto, unidas pela esperança de que ele eventualmente despertaria desse sono profundo, pronto para enfrentar um novo dia. Após alguns minutos, quando as enfermeiras também se retiraram da sala, Dolores virou-se para a doutora Amélia, e uma determinação certeira estava estampada em seu olhar enrugado. É hora de colocarmos nosso plano em ação, declarou ela com a voz carregada de urgência. A doutora Amélia assentiu, com uma expressão séria, enquanto começava a instalar discretamente as câmeras de vigilância por todo o quarto. Com movimentos rápidos e precisos, ela posicionou os dispositivos estrategicamente, garantindo que cada centímetro do espaço fosse cuidadosamente monitorado. Após a instalação, a doutora Amélia virou-se para Dolores com um sorriso satisfeito. Muito bem, tudo está pronto. Em breve começarei a analisar a transmissão das imagens. Assim que os primeiros resultados aparecerem, te faço a transferência de $10.000. Dolores arregalou os olhos, surpresa ao ouvir as palavras da doutora Amélia. Ela sabia que seria remunerada pelo seu papel na operação, mas nunca imaginou que receberia uma quantia tão generosa. $10.000? Murmurou ela quase sem acreditar.
A doutora Amélia assentiu com um aceno de cabeça e uma expressão impassível. Sim, é o preço justo pelo espaço que você está me disponibilizando, respondeu ela com seriedade. Dolores piscou algumas vezes, tentando assimilar a magnitude da oferta. Muito obrigada, doutora Amélia. Isso significa muito para mim, expressou ela com sinceridade e a voz embargada pela gratidão. Doutora Amélia apenas sorriu em resposta, e sua expressão suavizou-se ligeiramente diante da emoção de Dolores. Estamos juntas nessa, Dolores. Vamos fazer o que for preciso para ajudar Ernesto a se recuperar. Com um aceno de despedida, doutora Amélia saiu do quarto, deixando Dolores sozinha com seus pensamentos. Enquanto as horas se arrastavam, Dolores permaneceu ao lado de Ernesto, perdida em lembranças do passado. Ela se viu refletindo sobre os anos que passaram, lembrando-se dos poucos momentos felizes que compartilhou com seu irmão. Lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas enrugadas, enquanto ela revivia memórias de infância e momentos preciosos que agora pareciam distantes e irreais. Por outro lado, apesar da tristeza que a envolvia, Dolores sentiu uma faísca de esperança surgir em seu coração. Ela sabia que, com a ajuda da doutora Amélia e o plano cuidadosamente elaborado, havia uma chance dela se safar daquilo e ainda ganhar muito dinheiro. Enquanto o silêncio do quarto de hospital envolvia Dolores, sua mente vagou pelos recantos de suas memórias, retornando a um tempo distante, onde as linhas entre o passado e o presente se entrelaçavam em uma teia complexa de emoções. Dolores se viu caminhando por ruas estreitas e sinuosas, envolta no agito da juventude, enquanto um barulho de risadas ecoava ao seu redor. Foi ali, naquele labirinto de ruas de paralelepípedos, que ela conheceu Ernesto. Os dois não eram irmãos de sangue, mas o laço que os unia era tão forte quanto qualquer vínculo de parentesco. A mãe de Ernesto havia se casado com o pai de Dolores quando eles ainda eram jovens, unindo suas vidas em um elo forte de amor e compromisso. Assim, Ernesto se tornou o irmão que Dolores nunca teve. Um confidente, um amigo e, acima de tudo, um porto seguro em um mar de incertezas. No entanto, apesar de sua proximidade, Dolores e Ernesto possuíam personalidades tão diferentes quanto o dia e a noite. Enquanto Ernesto mergulhava nos livros e se dedicava a estudar com uma determinação feroz, Dolores preferia viver a vida no limite, entregando-se aos prazeres efêmeros que a juventude tinha a oferecer. Anos depois, Ernesto entrou em uma prestigiada universidade e começou a trilhar os primeiros passos em direção a uma carreira brilhante, e Dolores ainda se via perdida em um emaranhado de festas e encontros passageiros, com a mente obscurecida pelo nevoeiro de álcool que envolvia suas noites incontáveis. Logo depois, enquanto Ernesto ascendia nas fileiras de uma grande empresa, construindo um império de sucesso e reconhecimento, Dolores se via presa em um ciclo interminável de arrependimento e autodestruição, incapaz de encontrar seu lugar em um mundo que parecia se mover rápido demais para ela acompanhar. E, no entanto, apesar das diferenças que os separavam, Dolores sabia que o vínculo entre ela e Ernesto era mais profundo do que qualquer divergência superficial. Ele era seu anjo da guarda, seu confidente silencioso, uma âncora em um oceano de incertezas. E agora, enquanto ela permanecia ao lado de sua cama de hospital, ela se agarrava à esperança de que aquilo tudo passaria, e os últimos dias fossem apenas um pesadelo distante. As lembranças do passado ainda ecoavam em sua mente como murmúrios distantes, quando Dolores fez uma pausa em seus pensamentos para tomar um gole d'água, sentindo o líquido fresco e cristalino descer por sua garganta ressecada. A água trouxe consigo uma sensação fugaz de alívio, dissipando parte da tensão que se acumulava em seus ombros curvados. Enquanto a bebida refrescante saciava sua sede, Dolores se viu mergulhada novamente em lembranças dolorosas, recordando-se de todas as vezes em que havia recorrido a Ernesto em busca de ajuda. Ele, de fato, sempre foi sua âncora em tempos turbulentos, como um refúgio seguro em meio à tempestade, mas com o tempo, isso começou a desgastar a relação dos dois. Dolores, lembrando-se das inúmeras ocasiões em que havia batido à porta de Ernesto, ficou com o coração pesado de vergonha e arrependimento. Toda vez, ela implorava por uma quantia de dinheiro emprestada para cobrir os gastos em bebidas ou as dívidas que havia acumulado.
Apesar de suas reservas e hesitações, Ernesto nunca havia lhe negado ajuda, sempre estendendo a mão com compaixão e generosidade. No entanto, chegou o momento em que até mesmo a paciência de Ernesto atingiu seu limite. Naquela fatídica tarde, Dolores bateu à sua porta mais uma vez, esperando encontrar conforto em seus braços acolhedores. Por outro lado, desta vez, suas súplicas foram recebidas com um silêncio gélido e implacável. Ernesto havia negado seu pedido, firmando-se em sua decisão com uma determinação que dilacerou o coração de Dolores em pedaços. Ela se viu relegada à solidão e ao desespero, quando sua única opção de auxílio virou-lhe as costas quando ela mais precisava dele. Por sua vez, o destino, cruel e irônico como sempre, tinha outros planos reservados para os dois naquela tarde fatídica. Pouco depois de Ernesto negar a solicitação, por conta do nervosismo causado pela situação, ele sofreu um ataque cardíaco que o deixou à beira da morte, e sua vida passou a depender de um fio frágil e precário. Foi então que Dolores soube que só ela poderia ajudá-lo. Só ela poderia ser sua salvadora naquele momento de desespero. No mesmo momento, ela elaborou seu plano. Após cumpri-lo, uma sensação de culpa a dominou. Dolores então correu para a casa da vizinha, doutora Amélia, sabendo que ela era médica e que, com sua ajuda, havia uma chance de trazer Ernesto de volta à vida. E agora, enquanto se sentava ao lado de sua cama de hospital, ela se agarrava à esperança de que sua intervenção ajudasse o irmão, embora temesse seu próprio destino caso Ernesto acordasse. Por sua vez, doutora Amélia, além de médica, era uma pesquisadora dedicada de uma universidade local, imersa em um estudo inovador sobre como as pessoas reagem ao coma. Seu objetivo era desenvolver um algoritmo revolucionário que pudesse identificar sinais de recuperação através de imagens gravadas, oferecendo uma nova esperança para pacientes em estado crítico. Quando Dolores bateu à sua porta naquela tarde, implorando por ajuda desesperada para salvar Ernesto, a doutora Amélia viu mais do que apenas uma oportunidade de praticar sua profissão. Ela enxergou a chance de utilizar o caso de Ernesto como um catalisador para acelerar sua pesquisa e trazer avanços significativos para a medicina, fora dos padrões éticos e burocracias da universidade. Com a calma e a precisão de uma profissional experiente, doutora Amélia prestou os primeiros socorros a Ernesto enquanto ligava para a emergência e garantia que a ajuda profissional estivesse a caminho. No entanto, sua mente ágil e incansável já estava trabalhando em uma solução para além do momento presente. Enquanto aguardavam a chegada da ambulância, a doutora Amélia convenceu Dolores a permitir que ela instalasse câmeras de vigilância no quarto de hospital de Ernesto. Ela explicou que, ao capturar imagens do comportamento do paciente durante o coma, poderia fornecer dados valiosos para sua pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento do algoritmo que salvaria vidas no futuro. Além disso, a doutora Amélia estava disposta a oferecer uma quantia significativa de dinheiro para que Dolores aceitasse o acordo. Dolores, embora hesitante no início, foi rapidamente convencida pela determinação e paixão de doutora Amélia, além da promessa de que receberia uma boa quantia em dinheiro. Ela sabia que aquela era uma oportunidade de mudar sua condição financeira de uma vez por todas. Com determinação renovada, Dolores e doutora Amélia aproveitaram cada momento precioso para alinhar o plano, enquanto esperavam pela chegada da ambulância. Elas precisavam ficar sozinhas no quarto para que a doutora Amélia conseguisse instalar as câmeras sem ser descoberta. Enquanto o tempo passava, elas sabiam que estavam dando um passo importante em direção à possibilidade de um futuro mais brilhante para todos os que lutavam contra o coma e suas consequências devastadoras. Alguns minutos depois, a ambulância chegou. A escuridão já tomava o céu, e 1 hora havia se passado desde que Dolores mergulhou em seus próprios pensamentos, perdida em um mar de lembranças e emoções. Ela só retornou à realidade quando a porta do quarto se abriu e o Dr. Ramon adentrou, com sua presença repentina quebrando o silêncio do ambiente. Dolores deu um pulo, assustada, e seus olhos se arregalaram de surpresa diante da súbita aparição do médico. "Oh, Dr. Ramon, eu não percebi que tanto tempo havia passado", murmurou ela, tentando recompor-se rapidamente. O médico observou-a com um olhar perspicaz, e suas sobrancelhas franziram-se ligeiramente em desconfiança. "Está tudo bem, Dolores.
Parece que você estava em outro mundo, indagou ele com a voz carregada de curiosidade. Dolores engoliu em seco, e o coração batia descompassado em seu peito enquanto ela lutava para encontrar uma resposta adequada. Sim, está tudo bem, respondeu ela rapidamente, forçando um sorriso trêmulo em seus lábios enrugados. A desconfiança de Dr. Ramon não diminuiu. Suas suspeitas, pelo contrário, apenas aumentaram à medida que ele olhava ao redor do quarto, procurando por sinais de algo fora do comum. E onde está a doutora Amélia? Não a vejo por aqui, questionou ele, com a voz assumindo um tom mais sério. Dolores sentiu um calafrio percorrer sua espinha, e suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ela tentava manter a compostura. A doutora Amélia teve que resolver uma emergência com outro paciente, respondeu ela rapidamente, com um nervosismo evidente em sua voz. Dr. Ramon franziu o senho, e sua expressão tornou-se ainda mais fechada. Entendo, murmurou ele, com uma desconfiança evidente em cada nova palavra que pronunciava. Bem, o horário de visitas acabou. Você deveria sair daqui e descansar um pouco. Dolores assentiu em concordância, com o coração apertado de angústia enquanto ela se preparava para deixar o quarto. Claro, doutor, eu vou embora agora, respondeu ela, tentando manter a voz firme, apesar do turbilhão de emoções que a assolava. Antes de sair, Dr. Ramon estendeu a mão para Dolores, solicitando o telefone da doutora Amélia. É importante que eu consiga falar com ela. Aqui também está meu contato. Se precisar de algo nos próximos dias, me avise imediatamente, instruiu ele, com a voz carregada de autoridade, enquanto entregava seu cartão de visitas. Dolores concordou com um aceno de cabeça, passando-lhe o número de telefone de doutora Amélia com mãos trêmulas. Com um suspiro resignado, ela se despediu do médico e do quarto onde Ernesto repousava, sem saber o que o futuro reservava para ela, mas determinada a enfrentar qualquer consequência de suas ações. 3 dias depois, doutora Amélia sentou-se em seu escritório, em uma manhã em que a luz fraca do sol infiltrava-se pelas cortinas entreabertas. Ela respirou fundo, preparando-se para mergulhar no trabalho que a aguardava. Analisar as imagens do quarto de hospital de Ernesto durante os últimos dias, na esperança de encontrar algum sinal de recuperação em meio à escuridão do coma. No entanto, antes que pudesse iniciar sua análise, seu telefone tocou, quebrando o silêncio do ambiente. Era o Dr. Ramon. Ele expressou sua preocupação. Bom dia, doutora. Dolores não tem visitado Ernesto nos últimos dias. Achei isso bem estranho, e eu gostaria de saber se está tudo bem, ele disse. A doutora Amélia suspirou, com um leve franzir de sobrancelhas indicando sua frustração diante da interrupção. Está tudo bem, Dr. Ramon. Não se preocupe, respondeu ela com voz calma, tentando disfarçar sua impaciência. Peço desculpas, mas estou ocupada agora. Preciso desligar. Sem esperar por uma resposta, doutora Amélia desligou o telefone e voltou sua atenção para a tarefa em mãos. Ela iniciou a análise das imagens do quarto de hospital, deixando que o algoritmo em desenvolvimento a guiasse pelo labirinto de pixels e sombras. À medida que as horas passavam, doutora Amélia observou atentamente cada frame das gravações, com seu olhar treinado buscando por qualquer sinal de mudança ou atividade que pudesse indicar uma possível recuperação. No entanto, nos primeiros momentos, tudo o que viu foram as rotinas médicas padrão. Dr. Ramon entrando no quarto algumas vezes, enfermeiros fazendo suas verificações regulares, mas nada que chamasse sua atenção, pois Ernesto permanecia imóvel. Ela ajustou os parâmetros do algoritmo, refinando sua busca na esperança de encontrar algo mais significativo. O tempo passou, mas ainda assim, as imagens pareciam mostrar apenas o mesmo cenário monótono de um paciente em coma, imerso em um sono profundo e insondável. Apesar da falta de progresso visível, doutora Amélia permaneceu obstinada em sua busca, recusando-se a desistir diante da adversidade. Ela sabia que a chave para a recuperação de Ernesto estava lá, em algum lugar nas profundezas das imagens que se desdobravam diante dela, e estava determinada a encontrá-la, sem se preocupar com o tempo que aquela atividade exigisse. O coração da doutora Amélia disparou quando ela percebeu algo extraordinário nas imagens que analisava. Seus olhos se arregalaram e ela ficou boquiaberta, enquanto o algoritmo começava a detectar movimento no quarto de hospital de Ernesto. Na realidade, era movimento demais para alguém em coma.
Um calafrio percorreu sua espinha quando ela compreendeu a verdade chocante diante de seus olhos. Ernesto não estava em um coma profundo como eles acreditavam. Ele estava se mexendo, lutando contra as correntes invisíveis que o mantinham cativo em sua própria mente. E então, a verdadeira revelação atingiu Dra. Amélia com a força de um raio. Ele estava em um coma induzido. O choque se apoderou dela quando a realidade da situação se instalou em sua mente. O que ela e o Dr. Ramon haviam interpretado como um estado vegetativo era, na verdade, uma condição artificialmente induzida. Ernesto estava lutando por sua vida em uma batalha invisível, e eles haviam sido enganados por Dolores. Sem perder um segundo sequer, a doutora Amélia pegou o telefone e discou freneticamente o número do Dr. Ramon, com o coração martelando contra seu peito. Ela esperava que o médico não estivesse ofendido, já que ela desligou o telefone abruptamente, sem ao menos se despedir. Quando foi atendida, a doutora Amélia explicou a situação com urgência, confessando o uso das câmeras e o fato chocante que acabou de descobrir. Me desculpe por ter desligado o telefone na sua cara, doutor. Eu precisava trabalhar sobre as imagens. A voz de Dr. Ramon do outro lado da linha soou urgente e determinada. Doutora Amélia, está tudo bem. Vá para o hospital imediatamente. O mais importante agora é salvar a vida de Ernesto, instruiu ele, com a voz ecoando em uma seriedade mortal. Sem hesitar, a doutora Amélia desligou o telefone e se levantou, determinada a correr contra o tempo para ajudar o homem que agora se tornou o centro de suas preocupações e esperanças. Ela sabia que não havia um momento a perder. Ernesto estava lutando por sua vida, e ela estava determinada a estar ao seu lado, sem se importar com o que o futuro reservava. O coração de doutora Amélia batia forte enquanto ela corria, primeiro pelas ruas da cidade e depois pelos corredores do hospital, em direção ao quarto onde Ernesto estava internado. A tensão e a urgência a impulsionavam, e seus passos rápidos ecoavam no silêncio opressivo do ambiente hospitalar. Ao chegar ao quarto, ela encontrou o Dr. Ramon de pé ao lado da cama de Ernesto, cujos olhos estavam abertos, mas o semblante ainda estava marcado pela fraqueza e confusão. O encontro entre Dra. Amélia e Ernesto foi carregado de emoção e alívio, misturados com uma pitada de incredulidade diante do milagre que se desenrolava diante de seus olhos. No entanto, antes que pudessem digerir completamente a magnitude do que estava acontecendo, uma decisão difícil precisava ser tomada. Ernesto estava acordado, mas confuso e incapaz de explicar o que havia acontecido durante os dias em que esteve em coma, e principalmente o que o colocou naquela situação. A doutora Amélia e o Dr. Ramon trocaram olhares significativos, compartilhando um entendimento silencioso. Eles decidiram chamar Dolores até ali e confrontá-la com a verdade sobre o coma induzido de Ernesto e exigir explicações. No entanto, antes disso, decidiram tomar uma precaução adicional. Dr. Ramon pegou o telefone e discou o número da polícia, solicitando sua presença imediata no hospital. A doutora Amélia concordou com a decisão, sabendo que a verdade precisava ser revelada, custe o que custasse. Depois de uma hora, Dolores entrou no quarto com um sorriso no rosto e uma expressão radiante de expectativa. No entanto, seu sorriso desapareceu abruptamente quando seus olhos encontraram Ernesto acordado. Ela pensou em sair correndo, mas logo seus olhos pousaram nos policiais que estavam presentes no quarto. Um momento de pânico silencioso se instalou em seu coração, enquanto Dolores tentava processar a situação. Sua mente lutava para compreender o que estava acontecendo. Antes que pudesse reagir, ela foi contida pelos policiais, com seus braços sendo segurados firmemente enquanto ela tentava se libertar, em desespero. O silêncio do quarto foi quebrado apenas pelo som abafado dos soluços de Dolores, misturados com o eco distante dos passos dos enfermeiros nos corredores do hospital. O que aconteceria a seguir, apenas o tempo diria. Mas uma coisa era certa: a verdade finalmente viria à tona, trazendo consigo consequências inimagináveis para todos os envolvidos. Neste momento, Ernesto começou a tossir violentamente, e sua voz fraca e trêmula tentava falar entre espasmos. Foi ela, repetiu ele com as palavras falhando, à medida que ecoavam no quarto como um sussurro angustiante. A expressão de choque e horror se espalhou pelos rostos de doutora Amélia, Dr. Ramon e dos policiais presentes ali.
A acusação silenciosa de Ernesto pairava no ar como uma nuvem negra, envolvendo todos em uma atmosfera de incredulidade. A polícia agiu rapidamente, algemando Dolores e levando-a sob custódia, enquanto Ernesto era cuidadosamente atendido pelos médicos presentes. Em poucos minutos, Dolores estava sendo conduzida à delegacia, onde seria submetida a um interrogatório rigoroso. Durante o interrogatório, Dolores finalmente quebrou o silêncio, confessando os detalhes chocantes do que realmente havia acontecido na tarde que antecedeu o coma de Ernesto. Com lágrimas nos olhos e a voz trêmula de remorso, ela admitiu que, após a recusa de Ernesto em emprestar-lhe dinheiro, ela trocou seus remédios de pressão alta, induzindo-o a uma taquicardia. Quando Ernesto implorou desesperadamente pelos remédios corretos, Dolores cedeu à ganância e à raiva, administrando sedativos em vez dos medicamentos necessários. O resultado foi o coma que quase lhe custou a vida. Seu principal objetivo, confessou ela, era roubar os objetos de valor da casa de Ernesto e fugir, deixando para trás um rastro da aparência de uma morte natural. No entanto, um vislumbre de remorso a assaltou quando ela percebeu a gravidade de suas ações, e foi então que ela tomou a decisão desesperada de chamar a vizinha de seu irmão, doutora Amélia, que ela sabia que era médica, na esperança de corrigir o erro terrível que cometeu. As palavras de Dolores ecoaram na sala de interrogatório como um lamento angustiante, e sua confissão marcou o fim de uma era de mentiras e decepções. Dolores tomou um gole de água, pois sua garganta estava seca e apertada pelo peso de suas atitudes. Seus olhos, antes cheios de determinação, agora refletiam uma mistura de arrependimento e decepção, enquanto ela se preparava para continuar sua narrativa. Com uma voz trêmula, ela prosseguiu, revelando os detalhes sombrios de seu acordo com a doutora Amélia. Após a vizinha prestar os primeiros socorros a Ernesto, a médica fez a proposta de instalar as câmeras no quarto do idoso em troca de uma soma considerável de dinheiro, $10.000 para ser exata. Ela admitiu que concordou imediatamente com a proposta, cega pela ganância e pela oportunidade de lucrar com a desgraça alheia. Dolores confessou que, após a internação de Ernesto, ela estava apenas esperando o pagamento prometido para fugir da cidade, levando consigo o pouco que conseguiu roubar da casa do irmão. A verdade nua e crua inundou a sala de interrogatório, envolvendo todos os presentes em um véu de desilusão e desespero. Quando Dolores finalizou seu depoimento, a polícia agiu rapidamente, encaminhando-a à prisão, onde ela aguardaria julgamento e enfrentaria as consequências de seus atos hediondos. No entanto, o caso estava longe de ser encerrado. A polícia sabia que a revelação das ações de Dolores levantava questões sérias sobre a participação de doutora Amélia no crime. Em meio ao caos e à confusão, uma nova investigação começou, com a mira agora voltada para a vizinha aparentemente inocente, cujo papel na trama sinistra ainda seria totalmente revelado. À medida que as engrenagens da justiça giravam implacavelmente, doutora Amélia se veria envolvida em um turbilhão de incerteza e temor, com sua lealdade dividida entre o dever profissional e a busca pela verdade. O destino de todos os envolvidos estava agora nas mãos da lei, e apenas o tempo revelaria o desfecho final dessa história de traição e redenção. Algumas horas depois, a atmosfera no quarto de hospital de Ernesto estava carregada de tensão quando a polícia retornou para interrogar a doutora Amélia. Ela estava sentada à beira da cama, com seus olhos fixos no chão e sua mente girando pela turbulência dos eventos que se desenrolaram tão rapidamente ao seu redor. Neste momento, Dr. Ramon apenas observava em silêncio ao lado, e os policiais começaram a fazer suas perguntas, com as vozes ásperas ecoando no espaço confinado do quarto. A doutora Amélia escutou tudo, com uma expressão calma, impressionada com cada detalhe sombrio da história contada por Dolores. Enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam lentamente, doutora Amélia se viu confrontada com a dura realidade de que os segredos mais sombrios muitas vezes habitam nos cantos mais inesperados da alma humana. Ela admitiu sua participação no acordo das câmeras, mas ressaltou veementemente que não tinha nada a ver com o coma induzido de Ernesto. A polícia, no entanto, permanecia cética, e suas suspeitas pairavam no ar como uma sombra ameaçadora. Eles ameaçaram prendê-la imediatamente, com o tom de voz carregado de autoridade.
Foi então que Dr. Ramon interveio, com a voz firme e determinada, enquanto ele defendia a colega que conhecia há pouco tempo. Escutem, foi a doutora Amélia quem o alertou sobre a situação de Ernesto. Alguém verdadeiramente culpado jamais faria isso, ele disse, em um tom sério. Os policiais relutantemente se convenceram, e suas expressões endurecidas se amoleceram ligeiramente diante da lógica irrefutável das palavras de Dr. Ramon. Eles prometeram manter um olho atento sobre a doutora Amélia, mas decidiram não prendê-la, pelo menos por enquanto. Quando a polícia finalmente saiu do quarto, doutora Amélia desabou em lágrimas, e o peso do mundo desabou sobre seus ombros cansados. Ela se virou para Dr. Ramon, com o rosto contorcido pela emoção, enquanto ela o abraçava com força, agradecendo-lhe por todo o apoio e pela fé que ele teve nela, mesmo nos momentos mais sombrios. Com o passar dos dias, a vida de doutora Amélia começou a retornar ao normal, ainda que lentamente. As sombras do passado sumiram aos poucos, sendo substituídas pela luz suave de um futuro incerto, mas cheio de esperança. Enquanto isso, Ernesto, contra todas as probabilidades, começou a mostrar sinais promissores de recuperação. Seu corpo frágil aos poucos se fortalecia, e seus passos hesitantes ganhavam firmeza a cada dia que passava. Em apenas 2 semanas, ele estava pronto para deixar o hospital para trás, e sua jornada de volta à vida ganhou um novo impulso de determinação e coragem. Ao voltar para casa, Ernesto decidiu fazer uma visita à sua vizinha, doutora Amélia, em um fim de tarde. Ele sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas entre eles, mas sentia que precisava expressar sua gratidão por tudo o que ela havia feito por ele. Com um sorriso trêmulo nos lábios, Ernesto começou a falar, com as palavras carregadas de emoção e sinceridade. Olha, Amélia, eu fiquei chateado quando soube do seu envolvimento nos eventos que me levaram ao coma, mas logo percebi que, na verdade, você foi minha verdadeira heroína. Eu devo minha vida a você, que me salvou quando tudo parecia perdido. Eu dei um depoimento à polícia dizendo que você não teve nada a ver com o coma e o caso contra você foi encerrado, ele disse. Ernesto então continuou. Compartilhou mais detalhes sobre os últimos tempos. Durante as últimas semanas em que estive no hospital, recebi algumas cartas de Dolores, diretamente da prisão. No entanto, eu queimei todas elas antes mesmo de ler. Neste momento, o perdão encheu meu coração, dissipando qualquer resquício de amargura ou ressentimento que restava. Mas eu nunca mais quero vê-la, ele concluiu. A doutora Amélia ouviu as palavras de Ernesto com humildade e gratidão, e seus olhos brilharam com a emoção mal contida. Ela agradeceu por todo o apoio que ele lhe ofereceu durante os momentos mais sombrios de sua vida, prometendo estar ali para ele sempre que precisasse, como uma amiga e aliada inabalável. Enquanto o sol se punha lentamente no horizonte, lançando seus raios dourados sobre os 2 vizinhos que haviam passado por tanto juntos, eles compartilharam um momento de paz e reconciliação, sabendo que, apesar dos desafios que ainda estavam por vir, eles enfrentariam o futuro de mãos dadas, unidos pela força do perdão e da amizade verdadeira. Por sua vez, a vida de doutora Amélia estava prestes a dar uma reviravolta inesperada, guiada pelo destino e pelos laços invisíveis que unem os corações destinados a se encontrar. Após o turbilhão de eventos que os aproximaram, doutora Amélia e Dr. Ramon começaram a passar mais tempo juntos, inicialmente como amigos buscando conforto um no outro após o tumulto do caso de Ernesto. No entanto, à medida que o tempo passava, o vínculo entre eles se fortalecia, transformando-se em algo mais profundo e significativo. Não demorou muito para que a amizade se transformasse em amor, como uma chama que ardia intensamente em seus corações, iluminando o caminho em direção a um futuro cheio de promessas e possibilidades. Então, em apenas 1 mês, uma notícia mudou suas vidas para sempre. Doutora Amélia descobriu que estava grávida. A alegria e o assombro se misturaram em seus corações, enquanto os dois contemplavam o milagre da vida que crescia dentro dela. Diante da nova realidade, doutora Amélia e Dr. Ramon sabiam que precisavam tomar uma decisão importante. Eles optaram por se casar e morar juntos, unidos pelo amor que os guiava e pela responsabilidade que agora compartilhavam como pais em potencial. Para a cerimônia de casamento, eles fizeram uma escolha especial e significativa,
de quem celebraria sua união: Ernesto. Ao receber o convite, o idoso aceitou no mesmo momento, com os olhos brilhando de emoção e gratidão que transbordavam em seu peito. Enquanto o dia do casamento se aproximava, a ansiedade e a excitação cresciam, envolvendo todos os envolvidos em uma aura de felicidade e expectativa. Após finalizarem os últimos detalhes da organização, chegou o dia da celebração. Sob o olhar amoroso e palavras carinhosas de Ernesto, Doutora Amélia e Dr. Ramon trocaram seus votos de amor eterno, selando seu compromisso diante de Deus e dos homens. A festa, então, se desdobrou em uma bela sinfonia de momentos preciosos e memórias que durariam uma vida inteira. Nos dias que se seguiram, Dr. Ramon e Doutora Amélia encontraram a felicidade em sua vida tranquila juntos. Cada dia era repleto de amor, risos e uma profunda gratidão pelo milagre da família que construíram juntos. Frequentemente, eles recebiam a visita de Ernesto, cuja presença era uma fonte constante de alegria e conforto. O idoso trazia consigo guloseimas deliciosas para saciar os desejos de grávida da doutora Amélia, e seu rosto se iluminava com a felicidade de ser parte da vida daqueles que ele passou a considerar sua própria família. E então, alguns meses após o casamento, o tão esperado dia do parto finalmente chegou. A doutora Amélia deu à luz a seu filho, Andrés. O menino era um raio de luz que encheu suas vidas com uma nova e radiante esperança para o futuro. Um dia após o parto, Andrés recebeu sua primeira visita, uma presença que não poderia ser de outra pessoa senão Ernesto. O idoso segurou o bebê com ternura nos braços, enquanto seu rosto brilhava com a promessa de uma nova vida que se desenrolava diante dele. À medida que os anos passavam, a amizade entre Dr. Ramon, doutora Amélia e Ernesto só crescia em profundidade e significado. Um dos passatempos preferidos de Andrés durante sua infância era ir até a casa de seu vizinho idoso, que ele carinhosamente chamava de Vovô Ernesto, para comer biscoitos e ouvir as histórias que ele tinha para contar. E assim, sob o caloroso abraço do amor e da amizade, a vida continuou, tecendo seus fios dourados de alegria e camaradagem ao longo dos anos. No final, foi o poder transformador do perdão e da redenção que uniu essas almas destinadas, guiando-as através de cada desafio e triunfo que o destino reservava para elas. E em meio às sombras da vida, brilhava a luz eterna do amor verdadeiro, imortalizado nos corações daqueles que encontraram seu lar na calorosa companhia uns dos outros.